Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou Bianca e hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Antes de você iniciar esse vídeo, já comece deixando o seu like, se inscreva no canal e ative também o sininho para que você possa estar recebendo todos os nossos vídeos. Hoje eu vou estar lendo em Efésios capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e no conselho do Senhor. Hoje eu quero falar desse assunto a respeito dos pais. Hoje nós temos visto muitos filhos, crescendo, muitas das vezes revoltado com os pais, porque na sua infância ouviram palavras que machucaram, palavras que doeram, palavras fortes. E a Bíblia está dizendo para os pais: não provoqueis a ira a vossos filhos. Nós vemos que muitas das vezes, quando acontece uma briga, entre o pai e entre a mãe, isso acaba afetando os filhos, Os filhos acabam ficando tristes com a situação, isso causa um ressentimento, isso causa um medo no filho. Às vezes tem pais que chegam do trabalho cansado, estressado e acaba chegando dentro do lar e sobrecarregando tudo, sobre os filhos. Às vezes não dão uma atenção, muitas das vezes lançam palavras fortes. Eu estou falando isso porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu falo que eu escutei palavras que me machucaram, palavras como, por exemplo, que eu não iria chegar em lugar algum, palavras que me falaram que, eu escutei muito isso do meu pai, que falou muitas das vezes para mim: sim, você não é minha filha, eu não te considero. Muitas palavras que me machucaram, que me doeram, palavras que falaram assim que ninguém gostava de mim, que eu não iria casar, que ninguém iria me aguentar. Palavras no exemplo que eu deveria pegar as minhas malas e ir embora do país porque ninguém gostava de mim. Foram palavras que me machucaram, palavras que feriram a minha alma. E com essas palavras eu cresci com raiva. Eu cresci com raiva do meu pai. Eu fiquei com muita raiva, guardei esse ressentimento. Só que eu aprendi que na nossa vida nós temos que perdoar, porque isso vai prejudicar a minha vida. Isso vai acarretar na minha vida talvez problemas emocionais, vai trazer talvez uma depressão, uma ansiedade. E tudo isso então eu tenho que tirar, tenho que perdoar, eu tenho que me limpar. Eu aprendi isso na presença do Senhor Jesus. Só que tem jovens, tem pessoas que crescem e não entendem esse caminho, não querem liberar o perdão, e muitas pessoas começam a crescer revoltado, começam a crescer com raiva do pai, começam a crescer com raiva da mãe. E a Bíblia está dizendo que os pais não devem provocar a ira do filho, mas antes criai-o na doutrina e no conselho do Senhor Jesus. Talvez você tenha chegado no seu lar e tenha lançado palavras que o seu filho, não é uma bênção, que seu filho é desobediente. Você lança essas palavras sobre seu filho, dizendo que o seu filho é bagunceiro, que seu filho não vai chegar a lugar algum. Palavras que chega, que fica marcada na mente de uma criança. Então essas palavras, elas devem ser medidas. Essas palavras, elas devem ser pensadas antes mesmo da gente falar. Quando você for corrigir o seu filho, antes de você falar que o seu filho é desobediente, diga para ele que a atitude que ele está tendo não é legal. A atitude que ele está tendo é de uma pessoa desobediente, que ele é uma pessoa abençoada, que ele não pode praticar essas coisas. Quando você se deparar com seu filho já jovem, praticando algo, fazendo algo de errado, não fale que o seu filho é uma peste, que você errou a ter ele, porque são palavras que vão machucar os seus filhos, são palavras que vão gerar talvez ressentimento e vão fazer os seus filhos crescer com remorso, com raiva, e até mesmo esses jovens, eles acabam querendo se vingar dos pais, tendo mais atitudes erradas. Tem muitos jovens que quanto mais são agredidos pelos pais, porque tem pais que não sabem, corrigir o seu filho da maneira certa. E a Bíblia está dizendo que nós devemos, criar os filhos na doutrina e nos conselhos do Senhor Jesus. E a Bíblia
Bíblia Sagrada, ela tem todos os conselhos de como eu e você devemos ensinar os filhos o caminho do Senhor Jesus. O que eu quero trazer, porque nós temos visto muitas reportagens de crianças que se suicidam, nós temos visto muitas coisas, jovens que fogem de casa, e muitas das vezes, eu falo sim que muitas das vezes é porque, né, o filho quer aproveitar e o pai e a mãe não tem nada a ver, né? Porque tem filhos que têm o pai e a mãe como exemplo, né? Os pais são uma bênção, os pais ensinam, levam para a igreja, mas tem outros que saem de casa porque já não aguenta mais escutar do pai que ele não presta, já não aguenta mais escutar da mãe, né, que ele é um miserável. São dentre essas palavras e palavrões que são lançados na vida dos filhos. Então quero dizer para você, pai, hoje a minha pregação é para você, esses poucos minutos é para você, pais. Pensem na maneira certa de corrigir os seus filhos, leiam a palavra do Senhor Jesus e aprenda a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor Jesus, porque se você ensinar os seus filhos no caminho certo, no caminho correto, eles vão crescer e nunca vão se desviar do caminho do Senhor Jesus. Eu quero te dizer, pense antes de você ferir o seu filho, pense antes de amaldiçoar o seu filho. A Bíblia nos diz que a nossa palavra, ela tem poder. Ela tem poder tanto para nós abençoar os nossos filhos, como também para amaldiçoar os nossos filhos. Então, antes de você dizer, por mais que o seu filho está te dando trabalho hoje, por mais que talvez você olhe para o seu filho, ele está nas drogas, ele está no mundo do crime, não fale que o seu filho é uma pessoa maldita, não lance essas palavras sobre ele, mas profetiza na vida dele que ele é uma bênção, que ele vai ser uma bênção no caminho do Senhor Jesus. Profetiza palavras boas na vida dele. Comece a orar diferente. Senhor, eu profetizo que o meu filho é uma bênção. Senhor, eu profetizo que o meu filho vai crescer nos seus caminhos e ele vai ser um instrumento nas tuas mãos. Ele vai dar alegria para o Senhor. Profetize na vida dos seus filhos e eu te dou a garantia e a certeza que os seus filhos serão uma bênção na sua casa, que os seus filhos terão a alegria de olhar para você, mãe, de olhar para você, pai, e dizer: eu amo os meus pais. Quando eles crescerem e formar a família deles, eles vão ter prazer de falar para os filhos deles: olha, o caminho que eu estou te ensinando foi o caminho que o meu pai e a minha mãe me ensinou. Então hoje eu estou repassando para você. Então faça tudo, sabe, com medidas, pensando no falar, pensando no agir, para que o seu filho cresça te amando, te obedecendo e cresça nos caminhos do Senhor Jesus. Eu deixo essa passagem para o seu coração. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.